Como um Deus santo pode declarar pecadores culpados como sendo inocentes diante do seu tribunal? Essa pergunta intrigante, o Somos Todos Teólogos vai tentar responder hoje, a partir das Escrituras, com vocês. Aqui nos nossos estudos, nós já falamos sobre a santidade de Deus, o pecado do homem, e agora nós vamos voltar a falar, porque falamos também sobre a justificação pela fé em Cristo somente. Em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16 e o versículo 17, diz assim: pois eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Não me envergonho do evangelho, porque o poder de Deus para a salvação está no evangelho, pois o evangelho revela a justiça de Deus. O apóstolo Paulo está declarando isso aqui, que ele não tem vergonha do evangelho, porque o evangelho é a justificação dos procedimentos de Deus. Deus está no evangelho declarando a sua forma justa de reger ou de governar o mundo. Então, a justificação pela fé, ela é central no nosso pensamento cristão, para que nós não tenhamos um cristianismo sem Cristo. Ela é central por quê? Porque ela está estabelecida exatamente pelo problema que nós falamos aqui. Nós somos pecadores e Deus é santo. Os nossos pecados ofendem a santidade de Deus. Então, como nós vemos aqui, Paulo fala que o evangelho revela a justiça de Deus. A razão pela qual o evangelho é o poder de Deus é exatamente por causa daquilo que o evangelho realiza em favor de pecadores como nós. Aí a gente precisa perguntar, mas que justiça é essa que o evangelho revela? Ou também, que fé é essa que o justo de Deus vive por meio dela? Nós vamos falar a respeito disso para demonstrar que a justificação bíblica é pela fé em Cristo somente. Então, o justo viverá pela fé. Para isso, eu quero que você abra comigo também a Bíblia aí, em Romanos, no capítulo 4. Eu quero ler dois exemplos que Paulo dá aqui. Ele fala de Abraão e fala de Davi. Ele dizendo que eles foram justificados pela fé. Diz assim, Romanos 4. Que, pois, diremos ter alçado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, Abraão foi justificado pela confiança, por crer em Deus. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas o que não trabalha, porém, crer naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. O que Paulo está falando aqui? Que Abraão não trabalhou. Ele apenas descansou e a sua fé lhe foi atribuída como justiça. Ele confiou em outro que trabalhou em seu lugar. E aí depois ele passa a falar do exemplo de Davi. Ele diz, e assim também Davi declara ser bem-aventurado o homem que Deus atribui justiça independente das obras. Então, qual é o homem bem-aventurado? É o homem que Deus atribui justiça para ele, ou seja, Deus declara ele justo independente das obras. Bem-aventurado, versículo 7, do capítulo 4. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputa pecados. Então, o homem bem-aventurado é aquele ao qual Deus não lhe cobra os seus pecados, que Deus não lhe imputa os seus pecados, mas que, independente das suas obras, Deus lhe imputa justiça, baseado na justiça de quem? De Jesus Cristo. Olha o tanto que a justificação pela fé é importante e é central para nós. Eu coloquei aqui, nesses dois exemplos de Abraão e de Davi,
Eu coloquei que a fé no Filho de Deus é que nos declara justo diante de Deus. Dizer que somos justificados pela fé não passa de outra forma de dizer que nós somos justificados por Cristo. Não é a nossa fé que nos justifica, mas Cristo por meio da fé. A fé é um meio que Deus nos dá para nós colocarmos a nossa confiança em Cristo. Tenho também que dizer que a justificação pela fé, ela é um ato. Ela acontece de uma vez por todas. Aquela pessoa que coloca a confiança em Cristo, ela é declarada justa diante do tribunal de Deus de uma vez por todas. Isso acontece em um ato de declaração de Deus diante do seu tribunal. Agora, a santificação é que é um processo no qual nós entramos depois de confiar em Jesus como sendo o nosso Redentor. E mesmo a santificação, existe um certo sentido que ela é também um ato, que ela é posicional. Qual é o sentido que ela é posicional? Que aqueles que estão em Cristo são declarados diante de Deus como sendo santos, baseado na justiça perfeita que Cristo fez em nosso lugar, nos substituindo. Os teólogos chamam de obediência ativa. Então, quando Cristo cumpriu toda a lei de Deus, quando Cristo amou as pessoas, quando Cristo fez tudo o que nós deveríamos fazer, mas nós não fazemos, cumprindo a parte ativa, né? A obediência passiva seria a sua morte. É quando ele morre para pagar os nossos pecados, mas a obediência ativa é quando ele cumpre a lei, quando ele faz aquilo que nós deveríamos fazer. Então, nesse sentido, essa obediência ativa é colocada na nossa conta, é atribuída a nós também, mediante a fé em Jesus. Então, nesse sentido, a santificação também é posicional. Mas, nós estamos falando agora, nesse momento, da justificação. Depois, na próxima aula, nós podemos falar sobre a santificação, sem a qual ninguém virá a Deus, que essa sim é um processo no qual o crente entra e aí ele vai se desenvolvendo na luta contra o pecado, na mortificação da carne. Então, dizer que somos justificados pela fé é dizer que somos justificados por Cristo. E aí eu quero, no último ponto aqui, falar que o Lutero, como eu disse, ele ficava o tempo todo vendo Deus como julgando ele, condenando ele o tempo todo. Por quê? Ele olhava aqui na Bíblia, lendo principalmente a carta aos Romanos, e ele via essa justiça de Deus aqui, e ele entendia que essa justiça era uma justiça que Deus requeria. E ele percebia que ele não conseguia cumprir, que ele não conseguia ser perfeito ao nível que a justiça de Deus, né, requer. E aí ele ficava, poxa, mas Deus está o tempo todo me condenando, eu não consigo cumprir a lei dele da forma que a lei dele pede e tudo. E aí ele descobre aqui, lendo o Evangelho, estudando a carta de Paulo aos Romanos, que a justiça que Deus é revelada no Evangelho não é a justiça que Deus requer, mas é a justiça que Deus dá. É a justiça que Deus dá para nós, através de Jesus Cristo. Então, ele descobriu o evangelho da justificação na fé em Cristo somente. Então, essa justificação que Deus nos dá, como é que ela é feita? Ela é feita mediante a morte de Jesus, obediência passiva. Eu falei aqui. Então, Deus enviou Jesus. Vamos ler aqui Romanos, o capítulo 3. Eu vou ler o versículo 23, 24, 25, 26 e até o versículo 26 mesmo. Diz assim, ó: pois todos pecaram, lembra? Nós somos pecadores por natureza e carecemos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, a justificação, ela é algo que Deus nos dá de graça, mediante a redenção que é a morte de Jesus Cristo na cruz, a quem Deus propôs no seu sangue. Olha, então a morte, falando novamente da morte de Jesus, como propiciação. A palavra propiciação aqui é uma palavra muito rica. Quando eu fui fazer a minha tese da minha monografia, que eu falei da ira de Deus, eu falei sobre propiciação. Propiciação significa pacificar Deus. Então, Deus colocou Jesus na cruz para pacificar a sua ira santa por causa dos nossos pecados. Existe um sentido da propiciação, é que essa ira ela vai se consumindo até se transformar em favor. Foi exatamente isso que aconteceu através da morte de Jesus na cruz. Deus colocou Jesus na cruz, castigou os nossos pecados nele, até que ele pudesse olhar favoravelmente para nós. Então, mediante a fé, né, na propiciação, mediante a fé, então a fé é o meio, como eu disse,
para Deus manifestar a sua justiça. Isso é muito importante. Quando Deus nos declara justo baseado na justiça de Cristo, ele está manifestando a sua justiça. Então, porque se Deus pegasse pecadores como nós e declarasse como inocente diante do seu tribunal, sem que ele fizesse algo em relação aos nossos pecados, então Deus não seria um Deus santo. Se ele pegasse os nossos pecados e escondesse, jogasse para debaixo do tapete, ele não seria um Deus santo. Mas Deus não fez assim. Olha o que ele vai dizer. Tendo em vista Deus manifestar a sua justiça no tempo presente, para ao mesmo tempo ele ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, colocando Jesus na cruz, Deus está sendo justo porque está castigando o nosso pecado, ao mesmo tempo que nos declara justo diante do seu tribunal, sendo justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, texto maravilhoso, aqui o Evangelho mostrando que a justiça de Deus é revelada, demonstrada no Evangelho através da morte de Jesus. Eu coloquei aqui uma frase do livro Cristianismo Sem Cristo, do Michael Horton, e eu quero terminar essa pequena aula falando sobre a justificação, lendo essa frase. Eu quero que você preste atenção. Essa frase está carregada de muito conceito precioso em relação à nossa justificação, em relação ao cristianismo bíblico que nós precisamos viver. Porque o que se tem muito hoje, dentro da cristandade, é um cristianismo sem Cristo. Mas diz assim: percebendo ou não, no universo não há nada mais relevante para nós, culpados, portadores da imagem de Deus, de que a boa notícia que Deus encontrou uma forma de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 26. Ele é o poder, ele quem? O Evangelho, esse meio que Deus encontrou. Ele é o poder para a salvação, Romanos 1,16. Não só para o começo, mas para o meio e para o fim também. A única coisa que cria o tipo de mundo novo, a qual a nossa nova obediência corresponde como uma resposta razoável. Então, o Evangelho de Jesus Cristo é a única coisa que cria o tipo de mundo novo no qual responder sem ser obediente a Deus não é razoável. Nós temos que responder com obediência a esse Deus que fez tudo para a nossa salvação, que nos comprou ao precioso sangue de Jesus. E ele começou a boa obra em nossa vida e há de terminar até aquele grande dia. Forte abraço, somos todos teólogos, que Deus os abençoe.